Tudo bem, Renata? Bom dia para você, para o Calheiros, para o Facincani, para o pessoal que está acompanhando o Bom Dia Fox de casa. É uma semana importante para o Flamengo, né? Pela primeira vez o Domi teve aí um tempo livre para treinamentos. Foram 6 treinamentos desde que a equipe... Vão ser 6 treinamentos desde que a equipe se reapresentou. E existe uma expectativa justamente para não acontecer isso que o Facincani acabou de explicitar. Que o Flamengo consiga apresentar um futebol melhor, até porque nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro apenas uma vitória, outros 2 empates e 2 derrotas, e contra o Santos o Flamengo tem a oportunidade de subir ainda mais na tabela de classificação e não se desgarrar tanto dos líderes do campeonato. Mas para isso a missão vai ser dura. O Santos com o Cuca vem melhorando com o passar do tempo e o Flamengo tem alguns problemas na escalação. O Gabigol e o Rodrigo Caio, esses 2 jogadores que se lesionaram no clássico contra o Botafogo, foram reavaliados, tiveram lesões constatadas. Ontem, na atividade de ontem, lá no Ninho do Urubu, os 2 participaram de uma parte com o grupo e também com bola, mas a informação que a gente tem é que a situação, por exemplo, do Rodrigo Caio é muito difícil. Ele está praticamente descartado. Ainda vai ser realizado alguns testes no Rodrigo Caio e também no Gabriel Barbosa. Esse já tem um pouco mais de oportunidade de jogar, mas também não tem nada confirmado. E uma informação que veio de ontem também do nosso apresentador João Guilherme sobre o time que o Domi testou na atividade lá no Ninho do Urubu. A gente tem até o campinho aí para mostrar para vocês, com algumas mudanças. O goleiro seria o Diego Alves, foi o que treinou no Ninho do Urubu. Na lateral direita, a primeira mudança que a gente vê, que é o Isla, embora ele ainda não tenha sido regularizado, a expectativa é para que hoje o nome dele saia no bid, aí sim ele possa fazer a sua estreia. O Tuller na vaga do Rodrigo Caio e uma outra mudança, o Gustavo Henrique no lugar do Léo Pereira. Na esquerda, o Felipe Luiz. No meio-campo, o Thiago Maia, isso é muito importante também, a presença do Thiago Maia na vaga do William Arão, jogando com o Gerson retornando à equipe titular, completando o meio-campo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e lá na frente o Bruno Henrique e o Pedro entrando na vaga do Gabriel Barbosa. Então um Flamengo diferente, que o Domi vem fazendo alguns testes. Ele gostou muito da entrada do Thiago Maia no clássico contra o Botafogo, deu uma outra dinâmica no meio-campo, e isso pode aí ter garantido a vaga do Thiago Maia na equipe titular. Vamos ver, porque o Domi ainda tem mais 2 atividades. Tanto amanhã, hoje o Flamengo está treinando nesse momento, na parte da manhã, treina amanhã também, e aí depois da atividade embarca, porque no domingo às 4 da tarde na Vila Belmiro a bola rola para esse grande jogo, grande duelo. A expectativa é de um bom jogo lá na Vila entre Santos e Flamengo, viu, gente? Legal. Flávio Amêndola, só para a gente fechar aqui, pegou mal, né? Pegou mal ontem a decisão do Conselho Diretor do Flamengo nesse reajuste, né, da mensalidade da modalidade Off-Rio, né? Entre os planos de sócios torcedor do Flamengo. Olha, um reajuste, estava checando aqui, de 165%. A mensalidade que custava R$ 64,00 passa a custar R$ 170,00. Olha, e colégios importantes nessa modalidade, como por exemplo a Embaixada de Campos, que nesse processo, né, de agregar torcedores para se associarem nesse modelo Off-Rio, cerca de 700 adesões. Pois é, e o Núcleo de Campos já comunicando em carta aberta que está se desligando do processo, do projeto sócio-torcedor. E outras embaixadas mundo afora devem tomar o mesmo caminho. Quer dizer, está repercutindo muito mal esse reajuste aí, hein, no preço dessa modalidade Off-Rio, hein, Amêndola? Muito mal, Calheiros, muito mal mesmo. A de Campos, como você disse, é uma das maiores embaixadas, consulados do Flamengo. A dos Estados Unidos também comunicou ontem, através do Twitter, que também está saindo, não vai mais fazer parte desse processo. E é bom a gente frisar, Calheiros, que bom que você tocou nesse assunto, que o vice-geral do Flamengo, o Maurício Gomes de Matos, ele que faz toda essa questão de consulados e embaixada, ele que organiza tudo, ele votou contra. Ele foi contra essa decisão da diretoria do Flamengo. Inclusive o presidente Rodolfo Landim ligou para algumas embaixadas e consulados para tentar reverter esse cenário, mas mantendo essa decisão de aumentar em 165% os valores para o Off-Rio, e a alegação foi de que essas pessoas que têm essa questão envolvendo o Off-Rio têm os mesmos benefícios de sócios proprietários por um valor muito menor.
E aí, por isso, esse reajuste é uma situação que pegou muito mal, principalmente nas redes sociais. A gente vê muitas reclamações de diversas embaixadas, diversos consulados, uma verdadeira debandada nessa questão que não foi muito bem conduzida, a gente pode colocar dessa forma. Realmente, pegou mal, hein? Pegou mal. É um reajuste muito alto, acima dos valores praticados no mercado. Amêndola, valeu demais as informações do Flamengo aqui. E Amêndola, vida de repórter é assim mesmo, né? Você certamente estava aguardando a regularização do Isla quando se preparava para entrar aqui no Bom Dia Fox, pois ela aconteceu, viu, Amêndola, durante a sua participação. Então já fica com essa notícia aí. Olha aí, ó. Regularizado, devidamente regularizado o Maurício Isla como jogador do Flamengo. Portanto, fica à disposição do Domenech Torrent para o jogo de domingo na Vila Belmiro contra o Santos. É o primeiro assunto dele, Paulo Lima, que já está pronto aqui para participar, para reforçar o nosso Bom Dia Fox sexta. E já com essa, Paulo Lima, notícia fresquinha. Aí, ó, a boa notícia que os rubro-negros aguardavam. Isla liberado, PL. Um abraço para você. Um abraço, Calheiros, Renata, Felipe Facincani, a galera toda em casa. É um momento de reforço, né? Um momento urgente, né? Com a ausência do Rafinha, com a contusão do João, né? O Mateuzinho, que veio da base até certo ponto, preencheu bem o espaço ali naquela lateral. Mas o Flamengo tem um time muito experiente, né? Com grandes craques internacionais, né? Lógico, a grande maioria aí de brasileiros. Mas é um time recheado de estrelas. E o Isla vem exatamente para ajudar nessa constelação. Pesa a experiência, pode pesar também um pouco da falta de ritmo, a falta de condição física, mas o Flamengo tem que apostar exatamente nisso, né? Contratou, bota para jogar. Esse é o caminho e já vai estrear, isso aí não tem a menor dúvida disso, num jogo importantíssimo fora de casa, que pode ser, até certo ponto, uma balança positiva ou negativa na estreia dele e também no comando do Domi. Boa, Paulo Lima. E Felipe Facincani, como a gente tem falado aí, é um grande jogo, né? Um clássico interregional. E essa questão do Flamengo apresentar um melhor futebol do que vem apresentado nos últimos jogos. O Domi achou que contra o Botafogo foi um dos melhores jogos do Flamengo, com o Domi à frente do Flamengo, mas o torcedor quer ver mais. E ele muda o time de novo, né? Então, essa falta de uma escalação ideal do 1 ao 11, como a gente falava no jargão popular, é o que às vezes tem deixado o torcedor um pouco preocupado, né? O time estava montado nas mãos do Jorge Jesus e vem trocando aqui, a colar umas peças. É verdade que o Flamengo também perdeu alguns atletas importantes, como por exemplo o Rafinha, né, que era um referencial, líder principal desse grupo, lateral direito intocável. Chega o Isla agora, mas chega sem ritmo, né? Vamos ver, o Isla fez apenas uma semana de atividade. Ele é bom jogador, mas a gente tem que ter cuidado nessa parte física dele, ainda mais se jogar do outro lado o Marinho da vida, né, que é dúvida pro jogo. O Marinho é um cara muito rápido para forçar o jogo em cima do Isla. Vai ser um problema e tanto ali pro Domi, né? Essa alteração na defesa, apesar de eu achar o Tuller um bom jogador, mas eu jogaria com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, já que não tem o Rodrigo Caio. Acho que são dois jogadores mais experientes e um deles, inclusive, conhece bastante o outro lado, que é o Gustavo Henrique. Então eu acho que Gustavo Henrique e Léo Pereira, além de ser uma zaga alta, uma zaga também que, para mim, traria mais notoriedade em relação ao ataque do Santos. E agora, do meio para frente, para mim é o time que tem que ser escalado mesmo. Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e o Everton Ribeiro com o Bruno Henrique e o Gabriel, acho que são os melhores jogadores. Gabriel, que no caso não vai jogar, né? Mas vai ser o Pedro, mas só que quando tiver à disposição, do meio para frente é o time que eu entendo que vai ser o ideal do Flamengo, pela qualidade técnica desses jogadores e que eles podem apresentar também coletivamente falando. Já há alguns dias, né, que eu venho até questionando, né? Eu venho questionando o Ilharão, que no ano passado e até o início desse ano era com certeza uma das referências nesse time titular do Flamengo, só que ultimamente não começou bem o Ilharão, começou muito abaixo dos próprios desempenhos do jogador, né, recentes. E eu cobrava, né, se a informação de que o Thiago Maia está treinando demais, né, e nos jogos tem correspondido, por que não dar uma chance ao Thiago Maia de ter uma sequência como titular? Né, já jogou o último jogo, já começou ao lado do Ilharão, dessa vez tudo indica, né, tudo leva a crer que ele possa começar aí ao lado do Gerson. E assim como o Gustavo Henrique, o Thiago Maia conhece muito bem também os caminhos da Vila Belmiro. Agora, eu vou me permitir, Facincani, discordar um pouquinho de você. E já vou rolar essa bola para o Paulo Lima, a gente pode abrir um debate aqui. Quero saber também daqui a pouquinho a opinião da Renata, o que ela pensa sobre isso também.
essa defesa, Paulo Lima. Eu vou discordar do Facincani. Na única vez que jogaram juntos, Gustavo Henrique e Léo Pereira, foi na segunda rodada contra o Atlético Goianiense. Paulo Lima, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Não se entenderam. O setor ofensivo do Atlético Goianiense, né? E se a gente pegar no patamar, no nível dos setores ofensivos dos outros clubes que disputam a primeira divisão, não está na primeira prateleira, não. Né? Vamos até baixar um pouquinho, com todo respeito, mas está ali, segunda, terceira prateleira. E olha, os jogadores do Atlético fizeram o que quiseram com a zaga do Flamengo. Gustavo Henrique e Léo Pereira pareciam tortos, né? Visivelmente que nenhum dos dois tem vocação para jogar pelo lado direito da zaga. Eu percebi uma diferença, uma dificuldade muito grande, Paulo Lima. Será que ele repetiria essa formação? O Calheiros, na verdade também, né? O Domi estava ali meio tentando uma química, né? Que nem naquela panela dos desenhos de bruxa, né? Bota asa de borboleta, pinça de rato, né? Bota ali graveto de urubu e estava fazendo aquela alquimia ali no panelão da bruxa, né? Ele estava tentando alguma coisa. E aí ele foi pegando algumas peças do Flamengo e foi colocando em posições que ele não conhece, né? Ou pelo menos não conhecia. Agora ele está tomando mais conhecimento. Olha, até porque eu acho que a base tem que ser preservada. O Tuller era da base e toda vez que entrou deu conta do recado. É até bom, a experiência fundamental. Lembrem-se, o Facincani falou do Marinho pelo lado esquerdo. E joga ali o Soteldo em cima do Isla, hein? E o Soteldo se o Isla não tiver com a terceira marcha engatada e o turbo dele a todo vapor, quando ele olhar para frente, o Fusquinha do Soteldo vai passar atropelando, hein? Porque o baixinho está em plena atividade, queira ou não queira, e o Isla está parado. Está parado no sentido de que é um bom tempo que ele não joga, um bom tempo que ele não treina, que não se prepara para isso. É um outro ambiente, é um campo de jogo. Afinal de contas, o Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, quando você entra lá, você respira o ares de preocupação, né? E a consequência disso é que é um Flamengo remontado na sua defesa. Preocupa? Sim, claro que sim. Né? Mas eu acho que o Tuller pelo lado dele e quem jogar pelo lado esquerdo, eu acho que fica uma zaga mais consistente, porque o Tuller precisa jogar. Eu acho que quem da base do Flamengo está surgindo? Quase ninguém. Né? Tá aí o Flamengo tentando vender o Lincoln, já passou 1, 2, 3 jogadores da base para ganhar experiência, o que é necessário, arrecadar um pouquinho também. Mas o Domi está, até certo ponto, tendo que colocar aquilo que ele acha de melhor em campo. Eu acho que é bom a estreia do Isla, mas é bom colocar alguém ali para fazer uma retaguarda, fazer um cão de guarda, porque deixar no mano a mano com o Soteldo, o Cuca não é trouxa, né? Vai investir do lado direito da defesa do Flamengo, lado esquerdo. Olha que fundo, hein? Vê o Arthur Antunes Coimbra lá no fundo com a campeão do mundo, hein? Que imagem bonita do Flamengo. O Calheiro, você perguntou minha opinião aí, então vamos lá. Eu acho que desde a saída do Pablo Mari, essa zaga do Flamengo ela é uma incógnita, né? A gente ficava muito se perguntando se o Gustavo Henrique ia ser titular, se o Léo Pereira ia ser o titular, mas é que, na verdade, ninguém substituiu o Pablo Mari à altura dele. Eu achei que o Tuller entrou bem no último jogo, ele merece minutos em campo, sim, como o Paulo Lima falou, mas eu duvido ainda que ele seja uma opção como titular para o Domi. Eu acho que o Domi ainda vai acreditar no Gustavo Henrique jogando ao lado do Léo Pereira, mas vale lembrar que é um time do Flamengo que não está jogando 100%. E aí não é só a questão de um técnico novo, é a questão também dos jogadores não estarem no seu melhor nível. E aí na zaga não é diferente, não é só lá na frente que o Flamengo apresenta ainda algumas dificuldades. Na zaga também, e como vocês têm falado, o Santos tem peças importantíssimas aí que podem realmente desequilibrar essa questão da zaga do Flamengo, mais ainda em Facincani. E outra coisa, eu acho que assim, o Calheiros tem razão quando ele fala desse jogo do Atlético Goianiense, mas a gente tem que pontuar que aquele jogo foi um jogo de um problema crônico na lateral direita do Flamengo, né? Como que às vezes a ausência de um lateral direito arrebenta com uma zaga, porque a gente via muita preocupação dos zagueiros em fazer a cobertura junto com o Rodrigo Caio, eles arrebentavam obviamente o miolo de zaga, e aqueles que deveriam fazer a dobra, que eram os volantes do Flamengo no jogo, completamente perdidos e não faziam essa recomposição na lateral para fazer o suporte ao Rodrigo Caio. Então, foi um setor que foi arrebentado também pela ausência de uma marcação mais forte. Então, é lógico que o Calheiros, quando ele olha o que aconteceu naquele jogo, e você pega a dupla, né, Gustavo Henrique e Léo Pereira muito mal com o 3-0, que foi notório e foi completamente justificável, perfeito.
Só que aí eu faço o meu adendo. Eu acho que é uma dupla boa, que pode se adaptar a cada um jogar em lados diferentes da zaga. E aquele jogo teve essa história da lateral direita, né? O Rodrigo Caio, coitado, muito mal. Arrebentaram com o Rodrigo Caio naquele dia. Zagueiro que pra mim é o melhor do Flamengo. Como é que você pega o melhor zagueiro do Flamengo e põe ele na lateral? Era mais fácil pôr então, sei lá, o Léo Pereira, colocar o próprio Gustavo Henrique na lateral e não tirar o Rodrigo Caio do miolo dele, né? Então é um jogo preocupante por isso. Porque eu acho que você tem o Isla, que é um lateral que tá chegando agora, como pontuou bem o Paulo Lima, com o Marinho, com o Soteldo, que trocam de lado, às vezes, constantemente ao longo do jogo, jogadores agudos, rápidos, e mais do que isso, né? O Flamengo, por outro lado, ele já se precavém dessa forma. O Thiago Maia é muito mais marcador do que o William Arão e do que o Gerson. Então é um volante que, além de chegar muito bem à frente com a qualidade de saída de jogo que ele tem, ele pode fazer a cobertura junto com o Isla e ajudar a fechar nesse setor. Olha aqui, ó. Oi, fala, Paulo Lima, rapidamente. Rapidamente mesmo, rapidamente. O que me chamou a atenção, a gente sempre critica às vezes as emissoras dos clubes, né? Mas olha que trabalho científico a gente viu nas imagens do Isla aí, hein? Para quem acompanhou, né, o José Roberto Francalassi do Flamengo, Admildo Chirão do Botafogo, Lúcio Novelli no Fluminense, Ademar Braga no Vasco da Gama, fazendo musculação, fazendo teste, vê o Isla esticando a perninha direita para lá, esticando a perna esquerda para cá, o alongamento que a Renatinha conhece bem aí do sapateado, como funciona isso. É inacreditável evolução técnica e fisiológica para avaliar um atleta. Que imagem sensacional. Isso sim, tecnologia nesse aspecto, é de aplaudir. É uma evolução que, nossa, graças a Deus a gente vai poder ter mais longevidade, exatamente por essa evolução da tecnologia cada vez mais nas nossas vidas. Parabéns a essas imagens do Flamengo aí. Show de bola, Paulo Lima. Vamos falar do adversário do Flamengo, o Santos, né? Marinho é dúvida ainda, hein? Marinho é dúvida. Lesão muscular na coxa. Bem, eu não sei não, hein? Eu não tô levando muita fé, não, na presença do Marinho. Seria ótimo, evidentemente, pro Santos. Alisson tá fora, né? O Cuca já definiu o Jobs